Muito bom dia a todos. Eu hoje gostava de vos falar sobre cristianismo inclusivo. Ah, Hoje o tema é assim, um tema assim com um palavrão um pouco maior, mas eu vou-vos explicar o que é. Ah, Indo direto ao assunto, ser inclusivo significa ser capaz de inserir, de acrescentar, de não deixar de lado, de integrar. E um cristão deve ser isso mesmo. Um cristão deve ser inclusivo. Ou seja, aproveitando a definição do dicionário, um cristão deve ser capaz de acrescentar algo na vida dos outros e deve ser capaz de não deixar ninguém de fora. Ser inclusivo, não deixar ninguém de fora e ser capaz de acrescentar algo na vida dos outros. Vamos ver que, além disto, podemos aprender mais do que é ser inclusivo. Eu gostava de vos apresentar uma história que está na Bíblia, na segunda, em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 13. Não vamos ler a história toda. É a história de David e Mefibosete. E que vemos claramente um exemplo de cristianismo inclusivo. David, a forma como David lidou com Mefibosete. Aqui, nesta história, nós vemos que ser inclusivo é não deixar ninguém de fora. Vemos uma parte da definição de ser inclusivo. E David foi inclusivo. Ele não deixou ninguém de fora. O versículo 1 é suficiente para nós podermos perceber isso. Eu vou passar a citar. Há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Ou seja, David preocupou-se em saber se alguém tinha ficado com algum tipo de problema, esteja a passar necessidades, alguém esteja de fora da casa de Saul para que eu o possa ajudar. Ele perguntou, ficou alguém de fora? Foi exatamente isso que ele fez. Ele foi inclusivo. Reparem, ele não ficou à espera que alguém lhe viesse dizer, olha, tu sabias que alguém da casa de Saul encontra-se de fora e precisa de ajuda? Não, ele próprio teve a iniciativa de perguntar, alguém está a precisar de ajuda? Alguém encontra-se de fora? Alguém está a passar e está com falta de condições? Ele teve a iniciativa, que é coisa que muitos de nós não temos. Iniciativa. Em vez de estarmos à espera que as coisas aconteçam ou que sejamos forçados a fazer alguma coisa, nós próprios chegarmos à frente e fazer. Mas essa iniciativa era movida por algo muito especial, que faz toda a diferença. Era movida por amor. Nós vemos que ele fazia isso por amor a Jonatas. Por amor a Jonatas. Naturalmente, o ser humano não é inclusivo. Ir buscar os que estão fora, os que estão desviados, os que estão em aflição, é algo que resulta sempre de um espírito de iniciativa movido por amor. Creio que podemos avaliar o nosso amor a Deus pela nossa ação inclusiva pelos que nos rodeiam. Se nós não tivermos a mínima preocupação em ajudar e estar próximos para puxar e dar a mão a quem nos rodeia, e não estou só a falar a nível de recursos, de outro tipo de situações como vamos ver, devemos pôr em causa se de facto amamos a Deus. Porque aquilo que o que levou David a ser inclusivo foi o amor que tinha a Jonatas. E o que nos leva a poder, muitas vezes, dar a mão a outros é o nosso amor a Deus. Isto não é teoria, isto é bíblico. Eu vou-vos citar um versículo que prova isso. Primeira Epístola de João 3,17 diz assim: Tens tu bens e vendes o teu irmão necessitado e cerras as suas entranhas? Como estará em ti o amor de Deus? Ou seja, tu tens recursos que podem ajudar outros, ok? E fechas-te e não queres ceder, não queres ajudar, então em ti não está o amor de Deus. Ou seja, uma boa forma de se percebermos que estamos a amar a Deus, realmente, deriva da nossa capacidade e nossa vontade e nossa iniciativa em poder dar a mão e ajudar os que estão de fora. Não somos inclusivos porque muitas vezes não amamos a Deus. Esta é a verdade. E isso deve nos levar a refletir. E nós, individualmente, fazemos a igreja. Se nós, individualmente, não somos inclusivos, a igreja também não será. Uma igreja que não pensa nos outros e nas suas necessidades é uma igreja desprovida de amor. E isso, irmãos, podemos saber a teoria toda. Podemos saber a Bíblia de trás para a frente. Podemos sabê-la dividir bem. Mas se nos faltar amor, falta-nos o mais importante. Não tenho dúvidas quanto a isso. A passagem de primeira Epístola de João 3,17, que acabei de ler, ou de citar, aliás, desmistifica o mito de que para podermos ajudar temos que ter.
Há uns que pensam, eu não faço, eu não, porque não consigo, porque não tenho, porque me falta alguma coisa de recursos para poder fazer. Esta passagem desmistifica esse mito, porque mostra claramente que, tendo recursos, é possível cerrar as entranhas e não fazer. O que faz a pessoa poder, de facto, buscar os que estão de fora e ajudar, não deriva de ter ou não ter os recursos, mas do seu amor que tem para com Deus para poder ajudar. E, portanto, a desculpa de que não tenho, não faço, não pega. Nós devemos fazer independentemente dos recursos, porque aquilo que nos leva verdadeiramente a fazer não são os recursos, mas o nosso amor a Deus. E isso não depende daquilo que nós temos. E amor e amar a Deus, todos podemos fazer. E, portanto, não temos desculpa. Não temos desculpa. David tinha recursos. Mas o que o moveu a ajudar Mefibosete não foi esses recursos, mas o seu amor a Jónatas. E a passagem de Samuel prova isso mesmo. Se cerrarmos nossas entranhas a ajudar os outros, nós estamos claramente a prejudicar outros, mas estamos também a prejudicar-nos a nós próprios. E estamos claramente mais longe de Deus do que imaginamos. Porque um bom reflexo de quão perto nós estamos de Deus é a nossa preocupação em ajudar os que estão de fora. Portanto, ser inclusivo é ser capaz de dar a mão e ajudar os que estão de fora. Mas ser inclusivo, de acordo com a definição do dicionário, também é ser capaz de acrescentar algo da vida dos outros. E vemos nesta passagem de Samuel que ele fez isso mesmo. No versículo 7 nós lemos: David a falar para Mefibosete: eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Nós vemos aqui que David se preocupou não só em chamá-lo, mas preocupou-se em dar-lhe alguma coisa. Neste caso, deu-lhe recursos. Temos sido nós um valor acrescentado para a vida dos que nos rodeiam? Não é só preocuparmos com os que estão de fora e puxá-los, mas temos nós preocupado em trazer algo de valor acrescentado aos que estão à nossa volta? Eu vou-vos dar exemplos. Eu posso acrescentar algo à vida dos outros através de recursos financeiros. Mas não só. Eu posso acrescentar algo à vida dos outros através do meu tempo. Há muitas pessoas que só pedem o nosso tempo e que não precisam de nada mais a não ser o nosso tempo para falar connosco, para estar connosco. Eu posso acrescentar algo à vida dos outros através do meu exemplo. Muitos, por não darem um bom exemplo, não estão a acrescentar nada à vida de ninguém. Eu posso acrescentar muito à vida dos que estão à minha volta através do meu exemplo. Eu posso acrescentar algo à vida dos que estão à minha volta através da minha presença. David acrescentou o quê a Mefibosete? Vamos ver. David acrescentou recursos e sustento. Ok? Esta é a parte material. Mas tudo o resto não foi material. David acrescentou a Mefibosete a sua presença de rei contínua perante ele. Ele não só se preocupou em dar, agora vai-te embora. Ele disse: eu estarei sempre contigo na mesa. Eu vou partilhar a minha presença contigo. Isto foi uma questão pessoal. E que realmente movida por amor. Portanto, ele acrescentou a Mefibosete recursos, ele acrescentou a Mefibosete a sua própria presença, ele acrescentou a Mefibosete autoestima, porque ele estava nas lonas, completamente abandonado, e deu-lhe autoestima novamente. Ele acrescentou a Mefibosete honra, porque não é qualquer um pode dizer que come à mesa do rei. Alguém que nem sequer poderia andar era com os dois pés, que estava, enfim, ali, estado a um canto. E, portanto, David claramente provou que era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi buscar alguém que estava fora, trouxe para dentro e acrescentou ainda algo à vida desse alguém. Ele foi verdadeiramente inclusivo. David acrescentou, tal como assim como o motivo pelo qual ele ter trazido a Mefibosete para dentro foi porque amava a Jónatas, ele também acrescentou porque amava a Jónatas. E hoje também podemos acrescentar por amor a Deus. É isso que nos deve levar a fazer isto. Se queremos ser inclusivos por forças próprias, esqueçam, não vamos longe. Se nós amarmos Deus, isto vai ser uma coisa natural. Porque vamos nos preocupar em acrescentar na vida dos outros e realmente em poder trazê-los para dentro. Mas a inclusividade não é só isto. Inclusividade implica aceitação da pessoa e não do erro. Porque há muitos por aí que falam que os cristãos devem ser inclusivos e aceitar todo tipo de situações e trazer quase o mundo para dentro da igreja e somos todos bons. Calma. Eu quero fazer aqui um ponto de situação. Ser inclusivo implica aceitar sempre a pessoa, mas nunca o erro.
O Senhor Jesus Cristo foi quem fez isto melhor. Ele visitava cobradores de impostos, Marcos 2,15. Ele tocava em leprosos, Mateus 8,3. Ele estava com considerados impuros, Marcos 5,25. E podia citar muitos mais. Ou seja, ele estava com quem a sociedade rejeitava. Por vários motivos. E estava porque queria que essa pessoa se sentisse aceite. Mas nunca tolerou o erro. Nunca ninguém o acusou de explorar os outros, como os muitos cobradores faziam. Nunca ninguém o considerou imoral. Nem nunca ninguém o considerou impuro. Ele não se deixava afetar pelos erros dos outros. Ele marcava a diferença. Mas o seu objetivo era aceitar a pessoa. É fazer a pessoa se sentir aceite, de alguma forma. E trazê-la para dentro. Ok? Isto é ser inclusivo também. Aceitar a pessoa, não um erro, mas aceitar sempre a pessoa. Eu tinha um comportamento inclusivo para ajudar estas pessoas a se sentirem aceites pela sociedade, que as rejeitava, mas não a compactuou, mais uma vez, com o seu erro. Se temos forma de ajudar alguém, façamo-lo. Os seus pecados não devem ser desculpa para nós ficarmos quietos. Aquela pessoa não tem ponta para onde se lhe pegue. Não vale a pena. O Senhor Jesus Cristo podia ter dito isto em relação a todos estes, aos cobradores de impostos, aos leprosos, aos impuros, aos imundos. E ele esteve presente, ele tocou, ele esteve, ele deu-se, ele atuou nesta gente que a sociedade considerava sem solução. Portanto, a história de que os outros têm muitos erros e muitos pecados e eu não me vou meter porque não há solução, não pega. O Senhor Jesus foi inclusivo, não obstante os pecados dos seus destinatários. E aceitou sempre a pessoa. Separou-se do erro, mas aceitou sempre a pessoa. Finalmente, ser inclusivo é também focar-nos no restauro. David não questionou Mefibosete. Do género. Ouve lá, como é que tu chegaste a este ponto? Nem o criticou. O que é que te aconteceu aqui? Como é que a nível de saúde estás assim porquê? Então não percebias, podias ter vindo e te falado comigo. Não lhe deu na cabeça, entre aspas. Não se chateou com ele. Não apontou falhas. Que de certo, Mefibosete também teria. Não o culpabilizou. Ele focou-se no restauro. Ele pensou no restauro. Ele não pensou na culpa. Ele pensou no restauro. Muitos não pedem ajuda porque não querem ser atropelados por críticas. Lições de moral aos julgamentos. E muitas vezes na igreja não existe um livre caminho para que as pessoas se sintam necessariamente confortáveis em falar dos seus problemas, porque muitas vezes faltam pessoas que as compreendam, que não as critiquem, que não as julguem, que não as atropelem com lições de moral. E muitas vezes, sempre esse tipo de comportamento, muitas vezes na igreja, em vez de ajudarem a restaurar, só empurram mais para baixo. E ser inclusivo é quando existe uma necessidade, quando existe um problema, olharmos para a pessoa e focarmos no restauro, mais do que na culpa. Sempre no restauro, mais do que na culpa. Ser inclusivo é ser capaz de, não tolerando o erro, focar sempre no restauro. Sempre. Esqueçam o que para trás ficou. O que importa é o que está para a frente. Tu agiste mal, tu sabes disso. Agora vamos-te recuperar. Uma vez eu sei de uma história de alguém que estava a passar mal e foi ter com outra pessoa a pedir ajuda. E quando saiu disse-me, olha, eu estive em todo o lado e todos os clientes com quem eu falou me criticaram. Este foi o único que me disse isto. Eu não quero saber do que tu fizeste, tu já sabes que erraste. Eu quero que tu agora te levantes. Isso é que é importante. Eu vou-te ajudar a levantar. E é isso que faz a diferença. Ser inclusivo é focarmos no restauro. Não tolerando o erro, mas focarmos no restauro. E que o Senhor nos abençoe. Resumindo, ser inclusivo é ser capaz de acrescentar algo. Antes disso, é ser capaz de não deixar ninguém de fora. É ser capaz de acrescentar algo na vida dos outros. E ambas estas coisas são movidas por amor. Vimos isto no caso de David e Mefibosete. Ser inclusivo é aceitar a pessoa, não o erro. Vimos o caso do Senhor Jesus Cristo, que ele ajudava e estava com pessoas que ninguém queria estar, mas nunca se deixou influenciar por esses mesmos erros. E ser inclusivo, finalmente, é focarmos no restauro. Mais do que na culpa, mais do que no julgamento, mais do que na crítica, é focarmos no restauro. Que o Senhor nos ajude individualmente a sermos inclusivos. Porque se individualmente formos inclusivos, a igreja será inclusiva. E se o fizer, o mundo será um mundo melhor. Que
Que o Senhor nos abençoe.